A paz do Senhor a todos meus amados irmãos e a todos meus queridos amigos do YouTube. Amém? Esta que vos fala é a obreira Maria de Jesus, serva do Senhor. E mais uma vez estamos aqui para fazermos a oração da madrugada. E nesta oração de hoje nós vamos ter uma reflexão. Então, vamos aí ouvir a palavra do Senhor e também receber a oração. E peço que vocês já vão dando aí, queridos, a sua colaboração, ou seja, curtição, para fortalecer mais o nosso canal. Amém? Então, vamos agora ouvir a palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, capítulo 24, e eu vou ler do versículo 13 ao versículo 35. E o título é Os discípulos no caminho de Emaús. Diz o seguinte, versículo 13. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 60 estádios, e iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Olha, vamos fazer uma pausa aqui. Observa que os discípulos de Emaús, aqui eram discípulos, não eram apóstolos, aqueles que seguiam a Jesus. Eles gostavam muito de Jesus. Por quê? Porque quando Jesus havia anunciado que iria morrer e que iria ressuscitar, eles acreditaram na ressurreição de Jesus. E quando Jesus fez as promessas de que iria resgatar o povo de Israel e que veio para eles, então eles acreditaram. Mas quando Jesus morreu e que completou os 3 dias que Jesus havia morrido e eles não encontraram Jesus, apenas ouviram algumas pessoas falarem que Jesus havia ressuscitado, mas eles não viram. Então é como que para eles aqueles planos, aquelas promessas de Jesus tivesse ido tudo de água abaixo, porque eles tinham na vida dele, na mente deles, que Jesus era a esperança de Israel, era a solução de seu povo. Porém, o que Jesus havia prometido de que iria ressuscitar quando ele morresse, para eles não tinha acontecido. E acontece que eles voltaram de Jerusalém para as suas cidades totalmente desanimados, totalmente desmotivados, como quem diz, e agora? Mataram o homem, o nosso profeta, e ele morreu e não ressuscitou. E ficaram ali, queridos, tristes. Porém, eles estavam comentando sobre o assunto que diz respeito ao Senhor Jesus. Vocês estão lembrados, ou melhor, vocês já ouviram falar em alguma passagem que Jesus tinha dito que onde 2 ou mais estiver reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. Como é bom nós estarmos falando sobre Jesus, porque quando nós falamos sobre Jesus, Jesus aparece em nosso meio. Foi exatamente o que aconteceu com aqueles homens. Quando eles estavam ali falando de Jesus, na mesma hora Jesus apareceu. E vamos ver o que foi que aconteceu. Versículo 16. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Olha, os olhos dos discípulos não estavam conseguindo reconhecer que aquele homem era o próprio Jesus do qual eles estavam falando. Versículo 17. Então lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ires tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleófas, respondeu dizendo: és o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém
ignora as ocorrências destes últimos dias? Olha só, Jesus perguntou para eles o que eles estavam conversando na estrada. E eles, não reconhecendo Jesus, achando que fosse um estranho que tivesse ali aparecido no meio deles, eles já reagiram, né, com uma certa intolerância, dizendo: você é o único que não está sabendo do que exatamente aconteceu em Jerusalém? E aí eles começaram a explicar para Jesus, sem saber que era Jesus que havia aparecido e feito aquela pergunta para eles. Versículo 19. E lhes perguntou: quais? E explicaram o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, e já este o terceiro dia, desde que tais coisas sucederam, é verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não viram. Versículo 25. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Olha só, Jesus Cristo ouviu o que eles estavam falando, ouviram ali, né, o motivo da tristeza deles, o motivo deles se sentirem fracassados naquele momento, desanimados, desesperançados. E depois que Jesus ouviu a história deles, Jesus disse: ó nécio. Nécio quer dizer ignorante. Ignorante por falta de conhecimento, por dificuldade de entender as coisas. Então, Jesus disse que eles eram ignorantes porque eles estavam com dificuldade de entender e de crer o que os profetas disseram. Que os profetas haviam falado sobre Jesus, que ele iria para o matadouro como cordeiro, iria ser morto e que ele iria ressuscitar. E Jesus também tinha falado isso. Então Jesus começou a falar isso com eles. Vamos ver o que foi que Jesus disse mais. Versículo 27. E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Veja só, Jesus estava ali pregando para eles, falando para eles tudo o que estava nas Sagradas Escrituras a respeito dele. Tudo que os profetas haviam falado desde Moisés a seu próprio respeito. Aí Jesus estava pregando para eles. Versículo 28. Quando se aproximava da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Veja bem, quando Jesus estava ali explicando tudo para eles, chegou numa certa distância que o caminho ali iria ter uma mudança. Então, os discípulos estavam indo para um caminho e Jesus se fez de que iria por outro caminho, como que tivesse ali se separando deles. Versículo 29. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque é tarde e o dia já declina. E entrou para ficar
com eles. Vocês entenderam, queridos? Jesus estava, indo em direção a um caminho diferente do deles e eles pediram para Jesus ficar com eles porque eles viram que já era tarde. Para Jesus, aquele homem estranho para eles, aquele homem não era Jesus, era um estranho, mas mesmo assim eles convidaram aquele estranho para ir com eles, para não ir sozinho no seu caminho. Eles não sabiam que eles estavam convidando Jesus para a sua casa. Eles não sabiam que aquele homem era o próprio Cristo. Quando eles disseram, fica conosco, porque é tarde. E não é que Jesus aceitou o convite deles e aí seguiu no caminho deles. Vamos ver o que mais aconteceu, versículo 30. E aconteceu que quando estavam à mesa, tomando ele o pão, abençoou e tendo-o partido lhes deu. Então se lhes abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu na presença deles. Vocês entenderam aí? Eles vieram reconhecer que aquele homem era Jesus na hora do partir o pão. Eles levaram Jesus para suas casas, para sua casa, um deles, e na hora que sentaram à mesa para comer, Jesus abençoou o pão. E eles reconheceram, porque naquela hora os olhos deles se abriram. Só que foi o momento que Jesus desapareceu na vista deles. Então eles reconheceram que aquele era o próprio Cristo do qual eles estavam falando. E que foi o próprio Cristo que ressuscitou e estava no meio dele. Do nada apareceu e também no momento em que eles estavam ali reunidos, desapareceu à vista deles. Prosseguindo, versículo 32. E disseram um ao outro, porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam, o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Versículo 35. Então os dois contaram o que lhes aconteceram no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. Queridos, que mensagem lindas. Olha que quando os discípulos voltaram para Jerusalém para contar o que havia acontecido, eles ficaram sabendo de que realmente Jesus tinha sido visto por outras pessoas, inclusive por Pedro. Então, eles também tiveram um fato para contar para eles. Amados, observa bem esse fato que aconteceu. E o mais importante é que este episódio continua se repetindo até nos dias de hoje. Jesus falou e ele continua segurando. Quando nós tiramos momento para falarmos dele, quando nós tiramos momento para falarmos com ele, quando nós tiramos momento para ele, ele está presente, queridos. Muitas vezes a gente se sente como aqueles discípulos, abalado, triste, vendo que as coisas têm se dificultado. Mas quando nós olhamos com os nossos olhos espirituais, nós começamos a sentir a presença de Deus. E aí começamos a dar glória a Deus, ao invés de reclamarmos como aqueles discípulos, que mesmo Jesus aparecendo, eles continuaram com os seus lamentos, porque não sabiam que aquele homem era o próprio Cristo. Muitas vezes, Jesus aparece em nosso meio, ele está conosco no momento mais difícil. Mas o problema que nos acerca, a dor, a tristeza, a situação, queridos, as dificuldades são tão grandes que nós não conseguimos ver Jesus
Nós não conseguimos sentir a presença dele. Nós não conseguimos sentir que ele está ali, cuidando de nós. Por isso que é importante a gente tirar um momento para Deus e começar a agradar a ele. Procurar uma forma de glorificar. Porque às vezes a gente reclama, a gente murmura e ele está ali ouvindo. Mas ele gosta quando a gente reconhece ele, a gente crê, manifesta a nossa fé, manifesta a nossa atitude de fé. Ao invés de ficar, às vezes, olhando para o problema, olhando para a dificuldade, correndo atrás de gente para orar por nós, o importante é a gente dizer: Senhor, eu sei que Tu és conosco e essa situação vai ser resolvida. É isso que Ele quer, uma manifestação da sua fé. Porque Ele está pronto para te ouvir, assim como Ele está pronto para resolver o problema. E Ele resolve, Ele quer usar, é a fé da pessoa. Então, queridos, deixa a sua fé sobressair. Que a sua fé seja maior do que o problema que te cerca. E começa a determinar a tua bênção. Determinar o teu milagre. Porque o dono dos milagres está aí com você. Está aí do teu lado. E toma posse da tua bênção. Em nome de Jesus, amém? Oremos ao Senhor nosso Deus. Pai, Tu és o Deus de misericórdia. Tu és o Deus de amor. Tu és o Deus infinitamente Deus. Eu te louvo, Senhor. Eu te glorifico por tudo que sois. E assim, Jesus, como Tu foste com os discípulos de Emaús, eu sei que Tu és conosco. Então eu te peço, Jesus, venha abençoar este Teu filho. Olha para a causa deles, meu Deus. Às vezes é uma causa impossível para nós, para ser resolvida. Mas para Ti, Senhor, tudo é possível. Então olha para a dor, para o sofrimento, olha para a situação, olha para a dificuldade que este meu irmão, que esta minha irmã está enfrentando, Senhor. E traga para eles a solução. A solução, meu Deus, que só Tu é quem pode trazer. Opera o milagre, Senhor, que ele está precisando. Seja na sua vida física, seja na sua vida espiritual, meu Pai. Seja para eles, ou seja para um familiar. Meu Deus, eu te peço que em nome do Senhor Jesus, envia, meu Deus, o socorro do céu para pelejar a favor desta tua filha, a favor deste teu filho, a favor da causa deles e concede a cada um a sua vitória, para que eles venham tomar posse da sua bênção. É o que eu te peço, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, queridos. Receba o milagre, receba a vitória, receba a bênção que você deseja. Em nome de Jesus, porque Ele tem tudo que você precisa. Amém? Fiquem na paz. Graças a Deus.